Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre esta igreja nesta noite. Mais uma vez, irmãos, o Senhor tem me agraciado com a oportunidade de estar compartilhando com a igreja a palavra do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, irmãos, para nós, como servo do Senhor, poder cooperar na obra do Senhor, nesse ministério e a exposição da palavra. Nós já estamos indo para a reta final da carta aos Gálatas, capítulo 6. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Eu creio que esta igreja tem aprendido muito com esta carta. E esta carta ela tem nos ajudado a ter uma visão, uma compreensão melhor do que é uma vida cristã como o povo de Deus, povo que foi regenerado. Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos fazer mais uma oração de gratidão pela palavra, a leitura que foi lida nesta noite. Amado Deus e querido Pai, nós confiamos plenamente no Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que esta palavra ela é eterna, Senhor. Ela não muda, ela continua sendo viva, Senhor, eficaz. O mesmo ensinamento, Senhor, que foi para aquela igreja, as mesmas doutrinas, Senhor, as mesmas exortações, se aplica a cada um de nós, ó Pai. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Sabemos que o Senhor é infinito, o Senhor é o Rei da glória, é o princípio, é o fim. Por isso nós estamos alegres, ó Pai, por poder fazer parte, Senhor, do Teu povo, um povo regenerado. Na medida, Senhor, que esta palavra for sendo exposta, Senhor, nesta noite, o Senhor possa quebrantar o nosso coração, Senhor, um coração receptivo a esta palavra. Assim como os crentes aos Gálatas, ó Pai, nós possamos aprender do Senhor nesta noite. Conduz, ó Pai, cada um de nós segundo o Teu querer e a Tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um padrão. A espiritualidade, ela tem uma característica específica. Há uma regra. Diferente do que muitos pensam ou esperam com relação a uma vida espiritual, a Escritura ela nos aponta para uma direção certa, um meio certo de exercermos uma vida espiritual verdadeira. A carta aos Gálatas, irmãos, tem nos ajudado a ver a salvação pela graça de forma verdadeira, sólida, e está nos dando crescimento. Esta carta, no decorrer desses dias a qual o nosso pastor tem feito a exposição dela, tem nos apresentado doutrinas verdadeiras. Doutrinas essas que são a base da nossa fé. Não podemos correr para outro lado. Nós precisamos crer, confiar que somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus. Isso não significa que nós não temos responsabilidades com o Evangelho. E esta carta, principalmente a partir do capítulo 5, Paulo ele se dedica em apresentar
parte prática da vida cristã. A vida que deve ser exercida como povo de Deus neste mundo caído. E nesta noite eu quero tratar com os irmãos os deveres do crente orientados pelo Espírito. Se os irmãos perceberam, o capítulo 5 desta carta, Paulo ele descreve uma vida, ou seja, a vida de uma pessoa que está sendo controlada pelo Espírito. A vida de alguém que foi regenerado e o Espírito Santo habita nele. Nós percebemos isso no capítulo 5, versículo 16, quando Paulo fala do andar pelo Espírito. No versículo 18, ele fala guiado pelo Espírito. No versículo 25, ele fala do viver pelo Espírito. Então, o capítulo 6, ele podemos pensar assim, uma continuidade do capítulo 5. Mas com foco específico. Tratando de algo especificamente com relação à vida no Espírito. Paulo está tratando aqui neste capítulo de uma manifestação da fé de forma prática na comunidade cristã, no meio do povo de Deus, na Assembleia dos Santos. Isso significa que os crentes, aqueles que foram chamados, atraídos por Cristo, que são guiados pelo Espírito, eles têm uma responsabilidade. Todos nós precisamos entender isso. É uma responsabilidade mútua. Não é um irmão ter uma responsabilidade com o outro e o outro não. Ambos eles estão unidos com essa responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Ele deve apresentar atitudes espirituais específicas. Aqui neste caso, nós observamos que Paulo inicia se tratando da restauração. Ou seja, é onde coloca o irmão de volta no caminho, restabelecendo o irmão. Mas pode ser em outras situações, de outras formas. Mas temos responsabilidades. E essa responsabilidade, irmãos, é para o crescimento. Essa responsabilidade nossa no Espírito, de andar no Espírito, tem o objetivo de dar crescimento para o corpo, para o povo de Deus. E nós observamos que o Espírito, ou a vida no Espírito, segundo o que Paulo está falando aqui, ela não está baseada em manifestações extraordinárias. Eu vim a Cristo em um período que eu pensava assim também, que um culto para ser agradável, um culto para ser bom, deveria ter algo extraordinário. Pessoas, fazendo manifestações estranhas ao Evangelho. Mas o ensino de Paulo não se baseia nisso. A vida espiritual, ou a vida no Espírito, ou conduzida pelo Espírito, não está pautada em manifestações extraordinárias, como sinais e maravilhas. Não é isso? Mas em um relacionamento saudável. Um relacionamento firme, amoroso dentro da igreja. Não estou falando do prédio em si, da estrutura que é construída, a qual nós vamos cultuar ao Senhor um dia da semana. Mas eu estou falando das pessoas, da assembleia, da comunidade, os crentes. Tem que ter essa ligação, esse relacionamento, evitando todo tipo de atitudes que desagrade ao Senhor, como a presunção, a inveja, sendo a prioridade uma vida conduzida pelo amor. Este é o ensino de Paulo para nós. Esta é a base de uma verdadeira espiritualidade. Percebe, irmãos? Veja, uma vida participativa na igreja, ou seja, na congregação local, é importante, é muito significativo. Porque assim nós vamos evidenciar a fé verdadeira. Vamos vivermos
de forma consistente, firme, inabalável, né? Este é o ensino do Novo Testamento. O que Paulo quer dizer, irmãos, que a vida cristã, ela não deve ser vivida de forma isolada. Não existe um crente individual. Um crente, ele faz parte de uma assembleia. A igreja, a eclésia, o povo tirado do mundo, né? Veja, outro detalhe, a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, ela não está pautada no isolamento e muito menos no consumo de práticas religiosas ou conteúdos religiosos, devocionais. Não que isso não é importante, sim, irmão, é importante ler a Bíblia individualmente, sim, né? Assistir pregação, sim, é significativo, né? Acompanhar ensinos em podcast, algo do tipo que está muito na moda hoje, né? Mas a verdadeira espiritualidade está além disso. Como nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos, né? É ter comunhão com outros crentes. Veja, irmãos, como isso é interessante. Pessoas pensam nos seus pensamentos que viver isolado, porque eu talvez tenha alguma diferença com o outro irmão, que são diferenças da carne, irmãos. Porque nós que nascemos de novo, nós olhamos para o nosso irmão na perspectiva de Cristo, sabendo que nós também estamos na mesma situação, com defeitos, com diferença, né? Evitando todas as atitudes, irmãos, agressivas, provocações, inveja, né? Destruição. Esse é um aspecto de uma espiritualidade verdadeira. E aí, o que Paulo está enfatizando aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, essa verdadeira espiritualidade, e ele gasta tempo para nos explicar isso, né? É para deixar bem claro, meus irmãos, que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida espiritual, ela está baseada na comunhão que há do crente com Deus, né? O Deus que tem a palavra eterna. A forma que você se relaciona com Deus é o que vai dizer como está o seu relacionamento com o seu irmão. Veja, irmãos, precisamos compreender, né? Essa é a base da nossa comunhão, né? Então, está bem claro, está bem evidente que uma espiritualidade, ela não depende de você. Uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade verdadeira, está totalmente diferente do que pensam muitos. Aqueles que acreditam que pode conseguir algo ou conseguir uma vida espiritual a parte de Deus, criando métodos, criando técnicas, buscando os gurus das internets, né, irmãos? Eu acho interessante. Eu lembro uma vez eu segui, na verdade foi por acaso, eu caí em uma página de Instagram e estava tendo uma live e o camarada lá começou a falar e eu comecei a escrever naqueles comentários, cuidado, irmãos. E ele foi e me bloqueou, né? Graças a Deus, né, irmãos? Então não está baseado em técnicas e métodos, né? É somente pela graça, irmãos. É somente pela graça do Espírito que estamos sendo capacitados para vivermos unidos, irmãos, na verdadeira espiritualidade. Então, desse modo, meus irmãos, a vida do Espírito, ela se desenvolve para o bem da congregação, o bem do próximo. Embora você experimente de forma particular suas experiências com Deus, mas elas devem ser manifestadas, elas devem ser evidenciadas no público. É muito contraditório você pensar em experiências com Deus e essa experiência não ser evidenciada na congregação. É muito, bora dizer assim, uma contradição você ser um regenerado e não ser evidenciado dentro da Assembleia. Como Paulo fala no capítulo 5, os frutos do Espírito ser
demonstrado. Longanimidade, mansidão, temperança, amor. Por isso que o capítulo 6, ele mostra essa continuidade. Então, Paulo ele vai começar aqui falando da restauração em um irmão faltoso. Os irmãos observaram o texto do versículo 1, se os irmãos acompanharem comigo, o versículo 1 ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo ele começa apresentando algo importante, que é restaurar um irmão faltoso. Veja, primeiro Paulo apresenta o contexto dessa restauração, a família da fé. Se os irmãos observarem, ele fala, olha só como Paulo trata os crentes da igreja dos Gálatas. Irmãos. Irmãos. Isso Paulo traz para nós, irmãos, que os crentes dos Gálatas, como irmãos, e Paulo está mostrando que a igreja é uma família. Paulo está mostrando que a igreja, ela tem um laço familiar. Por isso que estas palavras, principalmente a palavra aqui, irmãos, ela é muito significativa. Tem uma importância muito grande para nós, porque ela mostra qual é a essência da igreja. Sei se os irmãos já ouviram pessoas comentando, falando, a igreja é o hospital. A Bíblia fala que a igreja é família, que a igreja é um exército, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos tratados sim na igreja, irmãos. Mas a essência que Paulo mostra quando ele fala irmãos, ele está mostrando que a igreja é uma família. Por isso, irmãos, que ele usa esta forma de tratamento. Meus irmãos. Ele não está se dirigindo a incrédulos ou pessoas que não fazem parte da igreja. Ele está falando com pessoas que foram salvas, que receberam o Espírito Santo, pessoas que foram regeneradas. O ensino do Novo Testamento, irmãos, apresenta a igreja como uma família. Se os irmãos observarem, Paulo em outra carta, ele vai dizer assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Aqui, contraria todos aqueles que desejam, meus irmãos, isso é interessante, contraria todos aqueles que desejam viver um cristianismo solitário. Nós observamos que isso aqui está contrariando toda a perspectiva de vida solitária na fé. Você precisa, irmãos. Eu preciso. Você precisa de uma família. Nós precisamos. Nós precisamos de uma família para que cuide de nós. A família, ela cuida de você. E está muito hoje grande, irmãos, o avanço do número de pessoas que se intitula desigrejadas. E quando você vai ler as estatísticas e os comentários, nunca é pelo que a pessoa é, mas é pelo que o outro é. É por causa que o pastor é assim, ou é porque o irmão é assim, ou é porque eu fui tratado assim, mas nunca é porque o meu coração é mau. E eu não quero reconhecer a minha necessidade de uma família. Não, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos de uma família. Outro detalhe, irmãos, importante aqui nesse texto. O fato de nós fazermos parte da família de Deus não impede que nós caímos. Olha só o que Paulo fala. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Paulo está mostrando aqui que por mais que nós somos da família de Deus, não impede que caímos em armadilha do pecado. Não é um impedimento. Pode acontecer de nós sermos surpreendidos em alguma falha, em alguma fraqueza. Paulo está mostrando para nós que nós somos fracos.
né? E a igreja, ou melhor, uma igreja bíblica, uma igreja que preza pela doutrina e pela fidelidade às escrituras, ela sabe o que vai fazer. Paulo está ensinando isso, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, a igreja ela vai saber como tratar esse irmão que foi surpreendido em alguma falha, ou como me tratar quando for surpreendido em alguma falha, né? Com amor familiar, um amor com laço familiar, ela vai cuidar do outro. O mundo nunca vai entender isso. O mundo nunca vai entender. O mundo ele não entende. As pessoas que vivem fora do relacionamento com Deus, é estranho isso. Não tem sentido. Eles não têm essa característica. Qual é a primeira atitude de alguém que não serve a Deus, que está fora do relacionamento com Deus, quando é surpreendido por uma falha? Ser apedrejado, ser cancelado, ser destruído. Mas Paulo está mostrando totalmente diferente, que a igreja ela sabe o que fazer. Não existe nenhuma instituição que se compara à família da fé. E nós sabemos que tem muitas instituições com seus trabalhos, social, mas não se compara com a família de Deus. Porque Paulo ensinou a Timóteo como deveria ser tratado e como os irmãos deveriam se tratar em situações semelhantes. Ele diz assim na sua carta a Timóteo, no capítulo 1, 5, versículo 1 e 2, ele diz: não repreendas o homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então o ensino bíblico nos ensina como deve ser o procedimento com alguém quando ele é surpreendido em alguma falha, algum pecado específico. Deve ter o amor, como família, como irmão, como Paulo diz, como pai, como irmã, como mãe. Eu tenho que me dirigir aos irmãos dessa forma. Essa é a ótica verdadeira de olharmos um para os outros. Irmãos? Isso é importante, né? E o amor, irmãos, pela igreja local, ele deve ser evidenciado desta maneira, né? De forma individual. Eu, como crente, eu devo apresentar de forma viva esse cuidado espiritual, né? Cuidado dos membros. Como um pai, eu sei que nós somos pais, nós sabemos o que é amar um filho e desejar o bem desse filho. Nós sabemos disso. Nós queremos proteger de qualquer forma, de qualquer maneira, né? E assim nós também devemos nos comportar dentro da igreja, como crentes, protegendo uns aos outros, cuidando da vida espiritual, do bem-estar espiritual dos nossos irmãos, né? Ou seja, Deus ele formou um povo. Deus ele formou um povo para chamar de sua família. Isso é um privilégio. Você chegar a falar para alguém: eu pertenço à família de Deus, o Deus infinito, o Deus Rei da Glória, o Deus que é o Alfa, o Ômega. Nós fazemos parte dessa família. Olha só como Paulo, quando ele escreve a sua carta a Tito, ele fala no capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, tem graça maior do que essa em nossa vida? Riqueza nenhuma deste mundo paga tamanho privilégio que nós temos recebido. Sermos adotados, sermos transformados em família de Deus. E Paulo fala como devemos cuidarmos uns dos outros.
Paulo ele vai deixar também nesse versículo claro, irmãos, para nós, a necessidade dessa restauração. Isso é necessário. E aí Paulo mostra, meus irmãos, todos são vulneráveis. Não há supercrente dentro da igreja. Não existe, irmãos. Né? Mas a igreja deve oferecer apoio, irmãos. Deve oferecer perdão. Deve oferecer restauração, ajudando. Nós precisamos perceber isso. Nós devemos nos ajudar. Quando o irmão for surpreendido nas suas fraquezas, a nossa atitude é ajudar. Isso é extraordinário no relacionamento cristão. Ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém venha se gloriar. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Nós não somos perfeitos ainda. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós precisamos nos ajudar. Veja que Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 5, versículo 19, ele fala isso ao nosso coração. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja-nos. Quão é importante nós olharmos desta maneira. Restaurar um irmão que está se desviando deste caminho, irmãos, é muito significativo para o reino de Deus. Como ele diz, né, salvará da morte a alma dele. Né? Como você tem reagido em relação aos irmãos? Como você tem se apresentado como crentes com relação aos irmãos que se desviam? Porque eu acho interessante que há muitos que se comportam de forma indiferente. Sabe, você está se comportando dessa maneira? Porque para muitos crentes, irmãos, perder um bem material ou um bem financeiro é mais significativo do que perder um irmão na fé. Né? Isso é uma realidade. Isso é muito lamentável, mas para muitos, um bem material dói mais do que saber que o irmão fraquejou. Não porque ele, vamos dizer assim, né, irmãos? Porque em si ele já é fraco. Mas a atitude às vezes acontece, irmãos, que não há nenhum sentimento de pesar com relação a isso. Uma alma vale muito mais do que os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres. Né? Nós precisamos nos comportar, irmãos, de forma verdadeira, evidenciando a verdadeira espiritualidade. Às vezes nem parece que é um membro do nosso corpo. Às vezes nem parece que faz parte da família de Deus. Né? Os irmãos, aqui na congregação, nós não tem nenhum irmão, né, que perdeu um membro físico. Né? Mas uma pessoa que perde o seu membro, ele sente falta. Tinha um irmão que ele disse que, hora em outra, ele estava passando a mão no lugar que ele tinha cortado a perna. Ele achava que estava lá ainda. Né? Então nós, vejamos, que precisamos acordarmos para essa realidade. Nós devemos apresentar a espiritualidade desta maneira, né? Amando o nosso irmão, até mesmo quando ele falha. Né? Jesus, ele diz na sua carta, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né, irmãos?
Essa união que nós temos, irmãos, como povo de Deus, ela é evangelística. É uma união que ela evidencia que Cristo é o Salvador do mundo, né? A igreja, meus irmãos, é diferente de outras organizações. A igreja, ela tem a verdade absoluta. A palavra diz que ela é a detentora de toda a verdade. Por mais que isso doa no mundo secular dos nossos dias, mas essa é uma realidade. É a família de Deus unida pelo Espírito Santo. E essa união, ela evidencia o crescimento do reino, porque ela tem um aspecto evangelístico, porque as pessoas vão perceber que Deus enviou o seu Filho, né? Paulo vai dizer também nesse verso, irmãos, e apresenta a natureza da restauração. Paulo, ele mostra a natureza dessa restauração. Se os irmãos observarem o texto, ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura, né? Paulo, ele apresenta a natureza dessa restauração, né? Corrigir, né? O texto aqui tá, corrigiu. Em outras traduções, especificamente na NVI, está restaurá-lo. John Stott, ele vai comentar essa parte do texto e ele fala que essa passagem tem a ideia, que essa palavra tem a ideia de colocar de volta, né? Colocar de volta, ou colocar em ordem, ou consertar, né? A linguagem aqui é uma linguagem que era usada, ou a palavra era usada na medicina, né? É a mesma usada para a ideia de consertar um osso quebrado, no texto original, ou um osso fraturado, né? Então, esse é o nosso dever, essa é a natureza da restauração. Consertar, colocar de volta no lugar, colocar o que está quebrado de volta, né? A palavra também ela é usada para que remete também à ideia de consertar redes, que é a palavra que foi usada lá em Marcos, quando Jesus convoca os seus discípulos que estavam consertando as redes. Então, não há nenhuma dúvida, irmãos, com relação à natureza da restauração. É consertar, colocar de volta. E esse é o consertar, é o consertar do que está quebrado, né? Vai ajudar o que está, vai ajudar o que está espalhado. Essa é a natureza dessa restauração. É um processo positivo, irmão, e construtivo. Não um processo destrutivo. Infelizmente, o que acontece é que muitos cristãos, meus irmãos, ele não sabe como tratar, como consertar, como trazer o irmão de volta que caiu no erro. Isso é lamentável, irmão, mas nós precisamos entender isso. Às vezes falta coragem, ou às vezes falta de preparo mesmo, de confrontar o erro, né? Quando não existe um tratamento adequado, irmãos, a tendência de um osso, se os irmãos conhecem bem, é atrofiar, ou aquele membro não tem mais serventia, ou se tem não é mais como perfeito. Então, negligenciar esse conserto dentro da igreja, do povo de Deus, é falhar, irmãos. Imagine isso. Esse tratamento, ele deve ser com mansidão, né? Eu não estou falando aqui que a gente vai ser conivente, mas manso, tratando um irmão com sabedoria, como Paulo vai dizer, vós que sois espirituais, né? A mansidão é uma característica do fruto do Espírito. Nós vimos isso no capítulo 5, né? A Bíblia ela nos dá os passos, como tratar um irmão que é pego
em falha, como Paulo vai dizer aqui, surpreendido. Quando Jesus ele fala aos seus ouvintes, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É o primeiro passo, né? Vai tu e ele, converse com ele, né? Se ele não te ouvir, ganhaste. Se ele te ouvir, né, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora, se ele não os atender, né, dizei à igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentil e publicano. Mas está ao contrário hoje, né, irmãos? Nós percebemos, primeiro fala para a igreja, né? Aí depois vai individual, né? Isso é perigoso, né, irmãos? A Bíblia dá o passo a passo. Eu acho que os irmãos devem estar, mas agora? Agora vai ser minha vida o de justiceiro da congregação? Não, irmãos. O texto não está ensinando isso. Isso não quer dizer que você agora vai ser o justiceiro da igreja. Vai sair bisbilhotando a vida do irmão, né? Investigando cada detalhe. É como um comentarista desse texto, ele vai falar o piolho da investigação, né? Não é isso que Paulo está em mente, né? Paulo não está falando isso. Ele está falando com relação àquele que foi surpreendido, que foi surpreendido em alguma falha, irmãos. Né? Você soube disso, ou você presenciou, você está vendo isso. Você não está buscando, você não está procurando, né? Fazendo a investigação da vida pessoal do irmão, não. E parece que Paulo está falando aqui de algo, de um pecado que estava destruindo a pessoa. Às vezes você conhece pessoas, irmãos, e você sabe que ele está se destruindo em alguma falha, ou alguma fraqueza, e você continua negligenciando, ou por medo, ou por talvez não ter a sabedoria suficiente para tratar aquele irmão. Então Paulo está trazendo essa ideia, né? Se o irmão se é encontrado nessa situação, você deve tentar ajudá-lo. Nós precisamos pensar nisso. Deve procurar ajuda a outro irmão. Irmão, não consigo, mas nós precisamos ajudar o nosso irmão. Seja em qual for ou que seja a situação, precisamos nos despertar para essa realidade, porque depende de nós, irmãos, é nossa responsabilidade. Deus nos usa desta forma, né? Lembrando que esse cuidado com alguém que caiu em uma cilada, né, não é aquele sujeito que ele tem o pecado como prática da sua vida, né, irmãos? É outro detalhe que nós precisamos pensar. Não é alguém que tem o pecado como um estilo de vida na sua vida. Não. O texto diz, alguém que foi surpreendido, ou seja, alguém que está no corpo de Cristo, pessoa que é fiel às Escrituras, pessoas que se dedicam ao Senhor, né? O versículo 1 também, meus irmãos, fala da natureza do restaurador, né? Os irmãos vão observar que Paulo fala aqui, diz assim, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura, guarda-te para que não seja também tentado, né? Nós percebemos aqui que Paulo, ele fala pelo menos 3 atributos que essa pessoa deve ter, né? 3 qualidades. Alguém espiritual, alguém gentil e alguém que é cuidadoso. Se os irmãos observarem o texto, vai dizer, né? A ideia, meus irmãos, que essa pessoa é uma pessoa que está nesta missão de consertar o que está quebrado, ele deve viver no Espírito. Ele deve evidenciar essa vida no Espírito, né? E aí nós observamos, né? É muito comum a gente conversando com alguém e as pessoas falar assim, e cita ainda o texto bíblico, né, para justificar. Não julgueis para que não sejais julgados.
Mas esquece que lá na frente o texto vai dizer, Mateus 7, capítulo 1, versículo 1, e no versículo 5 ele tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Né? Então, isso significa que Jesus nunca disse para nós não nos preocuparmos com a vida espiritual dos nossos irmãos. Né? Mas ele disse, primeiro, você faz um exame da sua, para que depois você possa se dirigir ao outro. Né? E aí, nós vamos perceber, meu irmão, que há pessoas que têm uma maturidade, que desenvolveu uma vida espiritual diferente, né? Tem mais preparo, está mais distinto a tratar dessas situações específicas. Né? E aí nós observamos que essas pessoas, elas têm e sabem fazer a restauração, né? Porque elas apresentam essa característica. E nós observamos também que nessas características não tem espaço para o orgulho. Não tem espaço para o orgulho. Né? Aqueles que realmente se arrependeram, que realmente foram regenerados, eles não vão se orgulhar, irmãos. Eles vão ser genuinamente fiéis às Escrituras, buscando andar segundo Cristo lhe ensinou, principalmente quando tratando com um irmão que foi pegado em falta, irmãos, um irmão faltoso. Ele busca ajudar as outras pessoas. Ele não é orgulhoso, né? E porque nós sabemos que Deus se opõe, meus irmãos, ao orgulhoso, ao soberbo. Como a palavra de Deus vai dizer, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Né? Eu acho interessante Lutero ele não foi conhecido pela sua humildade, né, irmãos? Mas uma fala dele, quando ele aconselhou uma pastor auxiliar que ia restaurar um irmão que estava desviado, ele diz assim: corra até ele e, estendendo a mão, levante-o de novo, conforte-o com as palavras doces e abraço com abraços maternais. A brandura, o cuidado, né? Porque tem pessoas que pensam que restaurar uma pessoa deve ser com palavras furiosas, né? Com arrogância, com palavras iracundas. Mas não, meus irmãos. Não é assim. Eclesiastes vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Eclesiastes 7:9. Então nós precisamos observar esse sentimento de brandura, de cuidado. Esse sentimento de amor familiar. Na nossa igreja nós temos a prática da restauração como um processo, né? A disciplina, né? E esse processo, ele é significativo para uma marca de uma igreja bíblica. Disciplina, né? Não é exclusão, disciplina. Você vai ter as pessoas preparadas para tratar dessas situações, né? E aí Paulo fala que essa pessoa ela deve se guardar. Deve ser uma pessoa que é cuidadosa, né? É uma pessoa cautelosa, uma pessoa que tem cuidado de si mesmo, né? Porque nós não somos imunes à queda. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos proteger a nossa vida. Porque talvez você vai tratar com um irmão que está em uma prática que está destruindo com pouco, você também já está praticando. Começa a conversar, o irmão, em vez de você trazer o irmão de volta, você começa a se bandear para o lado dele. E aí Paulo diz, você deve ter cuidado, né? Guarda-te para que não sejas também tentado. Né? E aí, possivelmente aqui Paulo esteja falando do orgulho espiritual, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Cuidado para não se exaltar sobre o irmão. Né? Nós precisamos tentar
perceber isso. E essa é uma advertência, meus irmãos, para nós termos cuidado na hora do resgate. Para ter cuidado na hora de tratar um irmão que foi pego em falta. Porque nós estamos em um mundo hostil, um mundo caído, um mundo que não é agradável ao povo de Deus, que pode acabar nos apanhando você. Né? Cuidado para não cair nas armadilhas do pecado. A segunda parte desse texto, meus irmãos, Paulo vai tratar de outra responsabilidade nossa, que é levar a carga um dos outros. É como levar a carga um do outro. Veja que Paulo fala que os irmãos que estão em pecado, eles precisam ser restabelecidos novamente, ser ajudados, no versículo 1. No versículo 2 em diante, nós vamos observar que ele vai tratar das pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão precisando também da nossa ajuda, irmãos. Pessoas que estão passando por algum momento difícil em suas vidas. Jamais podemos deixar nossos irmãos nessa situação sobrecarregados. Pode ser situações adversas, irmãos. Talvez condição financeira, talvez doença, talvez problemas sentimentais. É nossa responsabilidade como crentes sabermos aliviar os nossos irmãos. Né? E aí nós observamos que Paulo deixa claro que um mundo caído existe isso. No versículo 2 ele diz, levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Observa que Paulo está fazendo uma referência, meus irmãos, que existe algo mais pesado do que restaurar ou fazer uma restauração de um pecador. Né? Existe algo que exige mais esforço. Né? E Lutero ele vai dizer que para essa missão é preciso que tenhamos ombros fortes e ossos poderosos para tratar essa situação. Né? Não é mais colocar um osso no lugar. Agora é carregar a carga do outro. É isso que Paulo está fazendo menção aqui. Né? E ele vai dizer que é algo inevitável. É algo que acontece. É algo que está presente no dia a dia dos crentes. Jesus ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então, há esse dilema na vida do crente. Há fardos sobre os crentes que precisam ser aliviados. Eles não conseguem carregar sozinhos. É por isso que é importante a igreja ser esta família. Né? Eu entendo, realmente a Escritura fala para a gente lançar as nossas angústias sobre o Senhor, que Ele é fiel para nos confortar. Mas, irmãos, nós precisamos entender que também Deus usa pessoas para nos confortar, para tomar os nossos fardos, com conselhos, com sabedoria, né? Jesus morreu em nosso lugar, Ele carregou o nosso fardo, meus irmãos. Mas nós somos exortados a compartilhar com nossos irmãos. Nós somos exortados a isso. Né? Até os servos de Deus, meus irmãos, do passado mais fiéis, eles se encontraram nessa situação. Eles perceberam que eles não eram autossuficientes. Um exemplo foi Moisés. Moisés, ele percebeu que ele não podia sozinho. Era uma nação que ele deveria guiar pelo deserto. E o interessante é que quando ele percebeu isso, o seu sogro lhe aconselhou. O que ele fazia não era bom. Ele ia se fadigar. Meus irmãos, todos nós precisamos de um apoio de alguém. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Por isso que a fé cristã, o cristianismo não é algo isolado. O que Paulo está ensinando, meus irmãos. Que outro aspecto que ele vai dizer do versículo 2. Esse imperativo é para todo crente. Todos os crentes. O versículo 2 é, levai a carga um dos outros e assim cumprireis a lei. Né?
se nós suportarmos, irmão, a carga um dos outros, se nós estarmos sujeitos a isso, nós cumprimos a lei de Deus. Nós cumprimos a lei do amor. O cristão é guiado pelo Espírito, meus irmãos. E ele precisa mostrar isso. Ele deve ajudar as outras pessoas a carregar os seus fardos pesados. Nós precisamos nos dispor a isso. Talvez aqui Paulo está fazendo uma acusação, meus irmãos, aos legalistas, aos fariseus, aos judaizantes. Eles não queriam carregar o fardo um dos outros. Eles queriam colocar fardo sobre os outros, mas carregar de forma alguma. Né? Eles atavam fardos pesados que nem eles mesmos conseguiriam carregar. Né? E aí Paulo, na parte B do versículo, ele vai dizer que carregar os fardos, ele cumpre essa lei. A lei do amor, a lei de Cristo. A lei que Cristo nos ordenou. Né? Como ele vai, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Carregar o fardo, se dispor, irmãos, estar disponível a ouvir ao irmão, a participar das cargas do irmão, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Paulo também vai falar nesses versículos, meus irmãos, que o orgulho leva ao alto engano. No versículo 4, versículo 3 e 4. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Agora Paulo vai falar da existência de pessoas que acham que é alguma coisa dentro da congregação, né? Dentro do povo de Deus. Alguém que se acha superior. Alguém que pensa que é algo. E isso, meus irmãos, é legalismo. Isso é farisaísmo. Porque a ideia aqui é que a pessoa que acha que é alguma coisa, ela está enchendo a sua mente de fantasias. Pessoas que estão se alimentando de coisas fantasiosas. Né? Isso é um grande perigo. Isso é perigoso, porque pode dirigir ao se dirigir a uma pessoa, essa pessoa ela vai se arrotando, vai mostrando a sua possível santidade. Né? O legalista ele busca denegrir o próximo para se promover. Ele busca se autopromover para a troco de denegrir o próximo. Né? E o orgulho é um pecado mesmo. O orgulho ele é um pecado e esse pecado impede o amor fraternal. Quantas pessoas deixam de ajudar o irmão por motivo do orgulho? Talvez o irmão está passando por um momento tão angustiante no seu fardo e o orgulho vem impedir que você possa auxiliar. No versículo 4 parece que Paulo está entrando aí em uma possível contradição, né, irmãos? Né? Quando ele diz assim, mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Né? Parece que Paulo está promovendo aqui o orgulho, né? Parece que ele está promovendo o orgulho. Mas aqui não é, irmãos. Paulo não está entrando em nenhuma contradição e nem promovendo o orgulho. Paulo só está aconselhando os irmãos a fazer um autoexame, uma autoanálise, né, da sua própria vida. Né, fazer um exame da sua própria vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando o irmão faz um exame, quando ele analisa a sua própria vida, ele não tem motivo nenhum para se orgulhar. Eu não tenho, você não tem, nenhum de nós vai ter. Isso significa que Paulo está dizendo, meus irmãos, para de alimentar o seu orgulho, se comparando com o outro. Em qual sentido, irmãos?
né? Às vezes já vai em direção ao outro, se colocando como perfeito. Vejo que eu não pratico essas coisas. Tu tá passando por isso porque tu tá fazendo isso, coisas que eu não faço. Ou então apresentando, olha só, eu sou o cara, eu sou santo, né? E aí nós observamos que Paulo está dizendo, para de alimentar esse orgulho. Começa a medir a sua vida na perspectiva de Cristo. E só dessa forma estará cultivando uma atitude humilde. Olhe para Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Negou a si mesmo. Tomou a forma de homem. Por que que eu vou me autopromover sobre o meu irmão? Porque está precisando da minha ajuda. Um crente não deve se orgulhar, pensando que é, ou se medindo, ou medindo a sua vida, pensando que alguém é inferior a ele. Não, irmãos. Né? Seja por causa de pecado, seja por causa de algum fardo que esse irmão está pegando. Não. Nós precisamos olhar para Cristo. Analisar a nossa vida na perspectiva de Cristo. O último ponto desse texto, irmão, do capítulo 6, versículo 5, há uma distinção entre fardos leves e fardos pesados. Parece que, né, meu irmão só vai agora, tudo que eu vou ajudar meu irmão, agora eu vou... Tá, não, irmão, nós temos que andar ombreado com o nosso irmão, mas ele não tira a nossa responsabilidade pessoal. Paulo diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Novamente, parece que Paulo está se contradizendo aqui no seu ensino, né, irmãos? Novamente, ele parece que está fazendo uma contradição com o versículo 2, né? Porque no versículo 2, os irmãos levam a carga um dos outros. Agora ele fala, cada um levará o seu próprio fardo. Mas não significa isso, meus irmãos. Uma leitura superficial talvez até possa mostrar isso, mas não é isso que Paulo está falando, né? Paulo está usando aqui termos diferentes, né? Em versículos diferentes, né? Nós observamos o versículo 2, a palavra que Paulo usa aqui no grego original, para carga, tem um sentido de peso ou carga pesada, ou seja, algo insuportável. No versículo 5, a palavra se refere a um fardo de homem, ou seja, um fardo leve, uma palavra que era usada para referir a mochila ou um pacote, né? Então, ou seja, há coisas na vida, irmãos, há coisas na nossa vida que são insuportáveis e há coisas que são aí, né, cargas suportáveis que nós podemos carregar sozinhos. Né? É isso que Paulo está nos dizendo. Outros podem, há cargas que outros precisam nos ajudar, mas há cargas ou fardos que nós precisamos entender que nós devemos nós mesmos carregar, né? Existe fardo, meus irmãos, que você mesmo tem que carregar. Isto é inegociável e se chama responsabilidade pessoal. Nesse caso, você precisa carregar sua própria carga. Um exemplo, irmãos, bem rápido, né? Às vezes nós podemos acordar atrasado para o trabalho, né, e ser disciplinado pelaquela nossa falha. Né? Outra pessoa não pode. É nós. Porque o ato foi nosso. Né? Ou, um exemplo bem específico, uma analogia que um comentarista faz. Um vizinho seu pode até dar uma carona para o seu filho para a escola. Mas seu filho que tem que entrar na escola. Então, há coisas que é nós mesmos que temos que carregar, meus irmãos. Né? É nossa responsabilidade. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Né? Que Deus cria meios para que seus filhos não fiquem para trás. Ele fez isso enviando Jesus, né, para morrer em nosso lugar. O seu único filho tomou a nossa carga, né? Nos aconselha todos os dias, nos sustenta, nos mantém firme no caminho. Jesus nos consertou. Né?
Nós, como membros, nós precisamos estar cientes, irmãos, dos acontecimentos dentro da nossa igreja, da nossa responsabilidade, do nosso dever como cristão. É muito importante, meus irmãos, que você viva no Espírito, na comunidade da fé. Não é importante você só ter o nome no rol de membro. É importante você aqui junto com nós. Né? Isso é importante. Receber os cuidados. Né? Essa é a marca do relacionamento saudável e amoroso dentro da igreja. Nós precisamos investir tempo, irmãos. Tempos, um com os outros, conversando, participando, sabendo o que o nosso irmão necessita. Talvez o irmão, eu não quero falar o que eu tenho passado especificamente, mas pede ajuda. Irmão, me ajuda, eu preciso do Senhor. Peça ajuda. Irmã, jovem, eu preciso. Né? Precisamos investir tempo com isso. Em vez de condenar aquele irmão que caiu, nós devemos restaurá-lo. Em vez de nós apontar, nós precisamos abraçá-lo. Correr, abraçar e levantá-lo. Né? Essa é a forma que uma igreja deve agir. Não disseminando e nem promovendo o escândalo, mas tratando. Né? A nossa atitude não deve ser semelhante à dos legalistas, meus irmãos, que em vez de carregar cargas, coloca mais fardos sobre os outros. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, com a sua palavra, concedendo-nos paciência e sabedoria para tratarmos uns com os outros. Amém, irmãos? Vamos orar?